Olá, colega previdenciarista. Nesta aula, vamos nos aprofundar em um tema que, à primeira vista, pode parecer simples, mas que tem impacto direto e decisivo sobre a efetividade da nossa atuação: a revisão do ato de indeferimento praticado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. A primeira pergunta que precisa ser enfrentada é: o que significa, na prática, revisar um indeferimento? Significa transformar um indeferimento, um não, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em um sim, com base técnica, fundamentação administrativa e, principalmente, sem necessidade de judicialização imediata. Mais do que isso, significa preservar retroativos, interromper prazos decadenciais e estruturar uma tese sólida. Vamos começar do início. Quando o Instituto Nacional do Seguro Social nega um pedido de benefício, ele pratica um ato administrativo de indeferimento. Esse indeferimento pode decorrer de múltiplas causas. As mais comuns são a ausência de documentos essenciais, erros cadastrais no Cadastro Nacional de Informações Sociais, como vínculos empregatícios não reconhecidos, provas que foram ignoradas, como formulários técnicos de reconhecimento de atividade especial ou laudos médicos, e ainda interpretações restritivas da legislação vigente. Diante disso, o advogado precisa responder à seguinte pergunta: qual o melhor caminho após esse indeferimento? É o recurso, a revisão, um novo requerimento? A escolha equivocada pode custar anos de retroativos. Vamos analisar as diferenças fundamentais entre esses caminhos. O recurso administrativo possui prazo de 30 dias a contar da ciência da decisão. Ele é encaminhado aos conselhos de recurso da Previdência Social, os chamados Conselhos de Recursos da Previdência Social, e deve ser fundamentado apenas com base naquilo que já consta no processo. É o instrumento mais adequado quando o indeferimento decorre de erro de interpretação jurídica ou de indevida aplicação da legislação. Já a revisão administrativa pode ser apresentada dentro do prazo decadencial de 10 anos, contado da ciência do indeferimento. A principal vantagem da revisão é que ela permite a apresentação de novos elementos de prova, conforme previsão expressa no artigo 583 da Instrução Normativa número 128 do ano de 2022. Ou seja, é possível reforçar o pedido inicial com documentos que não haviam sido incluídos anteriormente, o que não seria permitido em sede de recurso. A revisão, portanto, é uma forma técnica de reabrir o processo com novos fundamentos, mantendo o pedido original e podendo, inclusive, preservar os efeitos financeiros retroativos. O novo requerimento, por sua vez, inicia um processo do zero. Nessa hipótese, o Instituto Nacional do Seguro Social não considera a data do requerimento anterior e a contagem dos efeitos financeiros se inicia a partir da nova solicitação. O novo requerimento somente deve ser considerado como última alternativa, em hipóteses de mudança significativa na situação fática ou quando o processo anterior foi julgado sem análise de mérito, por ausência total de elementos. Mas afinal, quando é adequado utilizar a revisão? O artigo 583 da Instrução Normativa número 128 estabelece que a revisão é o procedimento utilizado para reavaliar os atos administrativos praticados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, ou seja, ela permite corrigir decisões equivocadas, seja por ausência de análise de mérito, seja por omissão de documentos, seja por erro material ou por novas provas obtidas posteriormente. De forma prática, recomenda-se a revisão quando há documentos relevantes que não foram apresentados no processo inicial, quando o Instituto ignorou provas já anexadas, quando a análise foi feita de forma incompleta, quando o indeferimento foi genérico e não enfrentou o mérito, ou ainda quando há risco de perda do direito por decadência, e o objetivo é resguardar os retroativos e construir um histórico sólido para futura ação judicial. E o que seriam os chamados novos elementos? O artigo 587 da mesma instrução normativa define novos elementos como sendo fatos ou provas que não eram conhecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social no momento do indeferimento, ou que não puderam ser apresentados pelo segurado, mas agora estão documentados. É o caso, por exemplo, de um novo laudo médico obtido após o indeferimento, de uma sentença judicial que reconhece vínculo trabalhista,
de um formulário técnico atualizado emitido após o encerramento da empresa, de documentos antigos como carteiras de trabalho ou declarações escolares obtidas recentemente. O ponto sensível da aula está na dúvida sobre os efeitos financeiros da revisão. Se eu pedir a revisão, vou receber desde a data do primeiro requerimento? A resposta é: depende. De acordo com o artigo 582 da Instrução Normativa número 128, se os novos elementos forem apresentados apenas após o indeferimento, os efeitos financeiros passam a contar da data da nova prova. Isso significa que, para preservar os retroativos desde a data do primeiro requerimento, é necessário que a nova prova comprove que o direito já existia naquela ocasião. Exemplo prático: se o formulário técnico atualizado emitido em 2024 comprova atividade especial exercida entre os anos de 2005 e 2009 e o requerimento foi realizado em 2019, é possível sustentar o direito retroativo desde a data do requerimento inicial, mesmo que o documento só tenha sido anexado em momento posterior. Por esse motivo, a estratégia correta é sempre juntar documentos que demonstrem que o cliente já preenchia os requisitos no momento do requerimento original. Assim, ao mesmo tempo em que se utiliza a nova prova, também se protege o direito aos retroativos. Para reforçar essa diferença, segue um comparativo estratégico. A revisão administrativa interrompe o prazo decadencial, permite a apresentação de novos documentos, mantém o pedido original e possibilita judicialização posterior, com menor risco de nova negativa. O novo requerimento, por sua vez, não interrompe a decadência, inicia nova contagem dos efeitos financeiros, perde a tese jurídica original e impõe ao advogado a obrigação de recomeçar o processo, inclusive para fins de judicialização. Diante disso, a revisão deve ser priorizada antes de ingressar com ação judicial por diversos motivos. Primeiro, porque demonstra boa-fé e esgotamento da via administrativa. Segundo, porque pode resolver o problema sem judicialização. Terceiro, porque interrompe a decadência. Quarto, porque prepara o terreno para a ação judicial com base sólida. E, por fim, porque evita que uma ação judicial seja extinta sem julgamento do mérito por ausência de prévio requerimento administrativo completo. Em termos práticos, o procedimento para protocolar a revisão é o seguinte: primeiro, localize a decisão de indeferimento nos sistemas do Instituto Nacional do Seguro Social, seja pelo portal digital ou pela central de atendimento. Em seguida, reúna os novos documentos e elabore uma petição clara, objetiva e devidamente fundamentada. No momento do protocolo, certifique-se de que está apresentando um pedido de revisão e não um novo requerimento. Organize os arquivos digitalizados com nomes padronizados, como Laudo Médico de 2024 ou Formulário Técnico da Empresa de 2005 a 2009, facilitando a análise do servidor. Vamos agora a um exemplo prático. Uma segurada chamada Teresa requereu aposentadoria por tempo de contribuição em 2019, mas teve o pedido indeferido por ausência de tempo especial. Em 2023, ela obtém um formulário técnico que comprova atividade insalubre exercida entre os anos de 2005 e 2009. Se ela ingressar com um novo pedido, os efeitos financeiros começam em 2023. No entanto, se ela apresentar uma revisão demonstrando que aquele tempo especial já existia na data do pedido inicial, ela poderá receber os valores retroativos desde 2019. Muitos advogados perguntam: mas não é melhor entrar diretamente com a ação judicial? A resposta é que não. Quando o indeferimento decorre de ausência de prova ou de análise formal, a ação judicial pode ser extinta sem julgamento do mérito. Nesses casos, o juiz determina o retorno à via administrativa. Além disso, a ausência de esgotamento do processo administrativo fragiliza a tese jurídica e compromete a obtenção dos retroativos. Outra dúvida frequente é se o novo requerimento produz os mesmos efeitos da revisão. A resposta é negativa. O novo requerimento inicia tudo do zero, faz com que a data do primeiro requerimento seja desconsiderada e acarreta a perda dos retroativos correspondentes ao período anterior. Também se questiona se a prova nova, obtida apenas depois do indeferimento, impede a obtenção de retroativos. A resposta depende do conteúdo da prova.
Se a nova prova demonstra que o direito já existia desde a data do requerimento inicial, os efeitos financeiros podem ser preservados. Esse é o caso de um formulário técnico emitido em 2024 que comprove atividade insalubre exercida em 2009. A última dúvida é sobre o prazo para apresentação da revisão. Ainda que o prazo para recurso já tenha transcorrido, é possível apresentar a revisão dentro do prazo decadencial de 10 anos, desde que haja prova nova ou erro administrativo identificável. Concluindo, revisar o indeferimento é mais do que insistir no pedido anterior. É uma atuação estratégica que se ancora no artigo 583 da Instrução Normativa número 128, na lógica da boa-fé administrativa, na preservação dos efeitos retroativos e na interrupção do prazo decadencial. Utilize a revisão quando houver prova nova, erro na análise anterior ou ausência de enfrentamento do mérito. Evite o novo requerimento quando há risco de decadência, quando o direito já existia no passado e quando o objetivo for preservar os efeitos financeiros retroativos e construir uma base jurídica robusta. Obrigado por acompanhar esta aula até o fim. Lembre-se de que o advogado previdenciário não é apenas um cumpridor de prazos, ele é um estrategista técnico da Seguridade Social e, muitas vezes, a diferença entre um benefício negado e um benefício deferido está exatamente na decisão de revisar e não de recomeçar. Nos encontramos na próxima aula.